Olá! Você já teve a sensação de que você queria se separar? Não, gente, não tô lavando roupa suja fora de casa, não. É papo sério. Eu já. Esses dias eu recebi um direct de uma mãe me perguntando se eu já tinha sentido isso. E eu achei interessante porque é normal esse sentimento. A gente não tem que esconder os nossos sentimentos, mas a gente tem que entender, né? Claro. E eu falei com ela já, mas não é que eu queria me separar por conta do meu marido, né? Nem por conta da nossa relação. Eu entendi o porquê, aquele sentimento. Na realidade, eu não queria me separar. Na realidade, eu queria ser leve, né? Eu queria estar vivendo um momento mais leve. Eu estava me sentindo, assim, muito sobrecarregada, exausta, né, gente? Quem nunca, né? Vamos combinar? Ai, ai. E aí eu estava conversando com ela, que é como que eu descobri esse sentimento. Eu lembro que uma amiga minha veio me visitar. Tinha pouco tempo que ela tinha se separado, ela tem 2 filhas. E era um sábado, o Gedeon tinha ido trabalhar, depois ele ia ficar lá em Moeda para jogar bola. E aí ela ficou aqui umas 2 horas, mas nós chegou umas 10 horas da manhã. E o tempo que ela ficou aqui, eu vivi tipo uma maratona, né? Os meninos tinham uns 2 anos e pouco. Era, cada hora chamava, escondeu dentro do armário, depois chamou porque eu tinha que limpar o bumbum, cada hora chamava pra uma coisa e eu não parava quieta. E eu de coque, shortinho, blusinha, aquela cena típica mesmo. E ela toda leve, sabe? Linda, toda leve. Tava comentando que tinha saído no dia anterior com umas amigas nossas, tomado um vinho. Tinha acordado 9 horas da manhã. Eu falei com ela, querida, 9 horas da manhã já tinha acontecido um tanto de coisa nessa casa. E ela chegou aqui e ela ficou o tempo todo super leve. E eu falei com ela, falei assim, Flor, eu quero me separar. E ela começou a rir, porque ela me conhece desde a época que a gente namorava. Ela falou, de onde você tirou isso? Gente, você se ama, você surtou, o que tá acontecendo? Ela ficou toda preocupada, né? E fui falar com ela, olha você tá leve. Eu tô aqui descabelada, eu vou pra um lado, eu vou pro outro, eu não paro, uma loucura a minha casa. Você dormiu tarde, acordou 9 horas assim, plena, tá aqui linda, maravilhosa, e eu assim, descabelada, desse jeito. Não, eu quero essa liberdade, né? É a tal da liberdade, né? O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Essa música você vê na minha cabeça quando eu lembro da palavra liberdade. E eu queria mesmo, eu falei com ela, não, eu tô me sentindo presa, eu tô me sentindo privada, né? Tipo quarentena, aquela prisão mesmo. E ela falou assim, falou, calma, respira. Você não quer separar, não tem nada a ver, você não quer ficar livre do GDO, né? Inclusive, quando eu mudei o nome do Instagram para Mãe Livre e Feliz, muita gente me perguntou se eu tinha me separado, né? Pra você ver como que realmente tem uma ligação muito forte ainda, as pessoas ainda não entenderam o que é ser livre, né? Muitas mães me mandaram mensagem perguntando, olha, você se separou do Gedeon, por que é esse livre, o que está acontecendo, né? E muito pelo contrário, né? E na época do Mãe Livre Feliz não tinha nada a ver com essa época dessa minha amiga. E aí eu falei com ela, olha, não, eu quero ser leve, eu quero ser livre, sabe? Poder. Eu nem tenho desejo de acordar 9 horas, eu adoro acordar cedo, isso faz parte da minha vida mesmo, desde sempre dormi com as galinhas, acordei com as galinhas, todo mundo sabe disso, eu sempre fui assim. Não era acordar cedo, era, sabe, essa sensação de liberdade, que é o que eu tenho hoje. Mas na época eu tava me sentindo assim, privada. E aí eu virei pra ela e falei, não, eu vou separar. E ela só ficou doida, Camila, não, sério. E a gente riu depois da situação. Aí eu lembro quando o Gedeon chegou em casa, ele chegou em casa de noite, eu dei um abraço nele, gostoso, forte, dei um beijo nele. E virei pra ele e falei assim, amor, eu quero separar. E ele, como assim, né? Tipo, a gente não tá brigando, não tem nada acontecendo. Você me deu um abraço, um beijo e quer separar. Normalmente as pessoas quando querem separar, elas estão gritando, brigando, xingando. Aí eu falei assim, amor, não é isso aqui que é. Aí eu contei pra ele o que tinha acontecido. E homem, gente, a gente tem que entender isso, uma questão universal mesmo. A doutora Filó sempre comenta que quando são os pais que vão levar os filhos no consultório, a consulta é super rápida. Que ela pergunta, eles, tá tudo ótimo, ok, tá, mulher não, né? E aí, como é que seu filho tá, Filó? Isso aconteceu? Hoje de manhã ele acordou, era 5 e pouco da manhã, deu uma tossidinha, e aí a gente começa, né? A gente vai detalhando, a gente vai contando. E normalmente a consulta com a mãe sempre demora mais. E somos assim mesmo. Tem até um experimento, né, que tem nas redes sociais, eu acho que se digitar no Google acha, que fizeram nos Estados Unidos, que foi uma pesquisa que eles fizeram assim. Os pais na sala assistindo beisebol e as crianças atrás no sofá brincando. E aí depois fizeram com a mãe também, mas a mãe não estava assistindo um filme, alguma coisa assim.
E aí perguntaram pro pai sobre as crianças, para não saber. Falou, que criança? Nem sabia, né, que tinha criança em casa. Não tava, nem sabia o que estava fazendo, o que estava falando, mas sabia os detalhes da jogada do beisebol, o número tal fez tal jogada e tal, não sei o quê. A mãe sabia tudo do filme, sabia a criança que tinha jogado leite no chão, a criança que tinha comido biscoito, a criança que tinha... Sabia tudo, porque esse é realmente, é mais ou menos a nossa linguagem. A mulher tem essa facilidade de perceber o ambiente como um todo, e o homem, ele é mais focado, né? E isso é muito assim, isso acontece muito aqui em casa, assim. E eu já não pergunto mais, você não tá percebendo, não? Porque eu sei que não tá percebendo, eu sei que não sabe, a gente tem que falar. Então o Gedeon não estava sentindo que eu estava, ele não estava percebendo que eu estava sentindo essa necessidade de ficar mais livre, no sentido de leve mesmo, sabe? Não era, eu sempre tive liberdade aqui de fazer as coisas que eu quero e tudo, eu nunca fui, eu não me sentia sufocada nem presa nesse sentido. Mas eu sentia que eu estava querendo agarrar tudo, que eu estava querendo fazer tudo, que eu queria dar conta de tudo e não estava, né? Aí eu lembro que no domingo cedinho eu acordei, aí eu fiquei o domingo todo assim por minha conta, assim, sabe? Sem preocupar nem nada. E eu comecei a sentir esse gostinho dessa tal liberdade. E aí eu entendi como é importante a gente fazer realmente esse diálogo, sabe? E primeiro a gente entender o sentimento, conversar, né? Com quem a gente deve conversar, claro, sobre isso. E eu lembro que quando eu falei com essa amiga minha, nossa, eu queria tanto separar por causa, né, porque a sensação era de querer separar, ela falou assim, cara, às vezes a gente tem a sensação de que o problema é o outro, ou é no relacionamento, e não é, é com a gente. E é verdade, muitas vezes o problema, a gente acha que se tirar uma coisa da vida da gente, a gente vai morrer, né, é igual fumar. Eu lembro o Gedeon e meu pai sempre já fumaram, né? Eles tinham um hábito diário de fumar. Papai fumava 2 maços por dia. E um dia eles conversando, já tem muito tempo isso, eles estavam falando tanto que é bom fumar. E o fumar, na realidade, é porque os dois fumavam por conta de estresse. Os dois, eles fumavam logo depois do serviço. Meu pai fumava o dia inteiro, mas o Gedeon era mais por isso. Ele falava que na hora que ele acendia um cigarro e dava o primeiro trago, era uma sensação de prazer incrível. Então aquilo ali era como se fosse liberar um estresse. E aí eles comentaram um dia que se não fosse o fato do cigarro matar, de não ser tão ruim para a saúde, eles iriam continuar fumando, porque realmente era uma sensação muito boa. E quando eles pensaram no início, né, para poder parar de fumar, parecia que eles não iam conseguir viver sem isso. Eu lembro do Gedeon, a gente ainda namorava quando ele parou, e assim, no início ele achava que, nossa, como é que eu vou viver sem o cigarro, né? Porque aquilo ali me dá prazer, né? Me tira o estresse. Que eu vou ter que substituir, não sei, né? Vou ter que fazer alguma coisa. E a sensação que a gente tem ali é de que a gente vai morrer. Mas é o contrário, né? Se a gente continuar com aquele hábito ali, que a gente vai morrer. E às vezes, quando a gente está vivendo sentimentos assim ruins dentro da gente, se a gente não falar, se a gente não comunicar para alguém, se a gente não ter esse diálogo com alguma pessoa que vai te acrescentar, né? A gente tem que ser com a pessoa certa, a gente tem que ter esse discernimento. A gente vai ficar sufocada com aquilo ali, e aquilo ali vai só trazendo pioras na vida da gente, e uma hora a gente vai surtar, a gente vai ter depressão, uma hora a gente pode até separar mesmo, e nem é porque a gente queria separar, né? É por uma coisa que a gente não verbalizou, que a gente não colocou para fora, que a gente não externalizou, claro que de uma forma muito carinhosa, né? E isso para mim foi muito importante, porque eu liguei essa chavinha, sabe? E eu entendi perfeitamente, não, o problema não era, eu não queria me separar, não tinha nada a ver com a minha relação, com o meu casamento, nada disso. A gente tinha respeito, tinha amor, tinha integridade, tinha tudo isso. Era uma coisa minha mesmo, assim, que eu estava sentindo essa necessidade. Então é muito importante a gente realmente interiorizar, né? Olhar para dentro da gente, saber o que está acontecendo com os nossos sentimentos. E se tiver esse sentimento, gente, não se culpe, não se julga. E eu vejo muitos relatos mesmo de mães falando isso. Olha, eu queria me separar. Quantas mães que se separaram? E aí, gente, a gente tem que entender isso também. Às vezes, aquela mulher ali que separou, ela não separou porque ela queria isso que nem eu, né? Ela separou porque realmente vivia uma relação que ela era o tempo todo... ficava isolada, criticada, ela era abusada de certa forma. Então, a gente tem que entender para não generalizar, porque hoje em dia vende-se muito essa ideia, né, até do empoderamento feminino, é o quê? A mulher se separar, a mulher viver a vida dela do jeito que ela é, mas a gente tem que entender, a gente separa
né, por outros motivos. A gente não pode separar para ter um final de semana livre, né? É só conversar, é só dialogar. Aqui em casa a gente já fez combinado. Aliás, depois que os meninos foram para a escolinha, a coisa mais importante que a escolinha trouxe foi o tal do combinado, porque até então eu nunca tinha ouvido falar do combinado, né? E fazer combinados, gente, é a coisa mais fantástica na relação com os filhos, e na relação com o marido, e na relação com o mundo, né? Relação com você. Então a gente passou a fazer combinados aqui em casa. Então, por exemplo, sábado de manhã eu que fico com... Não, o Gedeon que fica com os meninos, é sábado à tarde eu que fico. Eu que fico quer dizer assim, a gente tem a responsabilidade. Acaba que tem sábado e domingo que a gente ficou o dia inteiro, os 4 juntos. Mas, por exemplo, eu quero fazer alguma coisa pra mim, eu vou marcar sempre no sábado de manhã ou no domingo à tarde. A gente sempre faz esses combinados assim. Pra quê? Pra gente poder realmente ter esse tempo, e isso é importante. E de verdade, gente, tem muitos casais que às vezes se separaram porque não fizeram esse combinado. Tinha amor, tinha respeito, tinha integridade, e não conseguiu entender isso, né? Por isso que a Filó fala muito, que ela vê muito no consultório casais que se separam depois que os meninos nascem, né, os filhos nascem até os 3 anos de idade, por causa disso, dessa falta desse entendimento, desse diálogo, da falta dessa comunicação, de falar, olha, deixa eu te falar, eu preciso de um tempo, porque a gente precisa mesmo, né? E a gente não pode comparar. É igual quando eu fui conversar com essa amiga minha, que eu vi ali aquele lado dela, da liberdade, ela falou, olha, eu preferia 1000 vezes ter um casamento feliz como o seu, do que viver essa liberdade desse jeito que eu tô vivendo, porque eu chego em casa é um vazio danado. Então, assim, a gente tem que entender mesmo, porque às vezes a gente fica nessa comparação, né? Eu detesto comparação, mas sou humana, às vezes acabo fazendo mesmo. Porque a comparação só faz a gente ou se sentir pior, ou fazer o outro se sentir pior, né? Eu lembro quando os meninos foram para entrar para a escolinha, eu sempre assisti às palestras da Filó e do Belisário, né? Acho os dois incríveis, gosto muito, acho que eles colocam muitas informações muito importantes para nós. Às vezes a gente acha um pouco radicalismo, eu mesmo já achei muito radicalismo em algumas questões que eles falavam. E uma vez o Dr. Belisário falou assim que escola é o mal do século, né? Escola infantil, escola antes da idade que é necessária. Porque ele deu as razões, né, de que a criança fica ali na escolinha muito cedo e tal, não sei o quê. E a escola é um assunto que eu sempre gosto de falar, porque os meninos, quando eles fizeram 1 ano e meio, meu aniversário é dia 10 de julho, tá, gente? Anota aí, dia 10 de julho, para todo mundo me mandar os parabéns. E no dia 10 de julho, quando eles tinham 1 ano e meio, as minhas amigas vieram aqui em casa. Eu sempre comemoro meu aniversário, seja com um café, um bolinho, eu comemoro, né? E aí elas vieram aqui em casa e uma amiga minha virou pra mim e falou assim, Cássia, tá um bagaço, né? E é uma amiga que eu adoro, que eu tenho muita intimidade com ela, e eu virei e falei assim, nossa, tô mesmo. Tô me sentindo um bagaço. E eu tava um bagaço, gente. 1 ano, eu falo que até 1 ano dos meninos foi o mais punk, mas é 1 ano assim, 1 ano e meio, né? E aí, eu falei com ela assim, eu tô pensando em colocar os meninos na escolinha. Ela falou, coloca mesmo, vai te fazer bem. Só que assim, eu tava lembrando da frase do Dr. Belisário, e aí eu fiquei pensando, quando os meninos nasceram, inclusive, eu falava muito, olha, os meninos vão pra escola com 4, 5 anos, né? A gente fala essas coisas até ter, né? É igual uma frase, acho que é do Mike Tyson, né? Que a gente até você levar o primeiro tapa, você tem um discurso, né? E aí eu lembro que eu tava muito mal mesmo. Eu falei com o Gedeon, Gedeon é um fofo, de verdade, ele é muito parceiro. Ele falou comigo, amor, o que você quiser, o que você decidir, a gente vai fazer. O importante é você estar bem. A gente sempre fala essa frase aqui em casa, a máscara de oxigênio primeiro em você. Aí eu resolvi fazer uma pesquisa, sou dessas, né? Eu peguei meu WhatsApp, eu peguei minha lista de contatos e para todo mundo que eu conhecia que tinha filhos, eu perguntava, quando que você colocou seu filho na escola? Como é que foi isso para você? Eu perguntei isso para todo mundo. E eu não queria uma resposta quantitativa, eu não estava preocupada se X pessoas colocar... Não, eu queria que no meio dessa pesquisa eu tivesse uma qualitativa de alguém que pensasse como eu, né? Que estivesse vivendo o que eu estou vivendo e pudesse me ajudar de alguma forma. E eu não encontrei ninguém assim com um perfil parecido, até porque gêmeos, né? Eu não tenho muitos contatos de quem tem gêmeos. Então eu fiquei um pouco assim, mas eu falei com a gente, olha, vou ouvir minha intuição. E eu vi. Aí eu fui falar com a mamãe falou, filha, eles são muito novinhos, tem certeza e tal. Eu falei, mãe, eu tô um bagaço. Na hora que eu falei isso, a mamãe, que é super tradicional, a mamãe falou assim, não, você tá mesmo. Você pode colocar que você tá muito cansada mesmo, vai ser bom pra você, um tempo bom pra você e tudo. E aí nós fomos levar as crianças pra escola.
E foi assim, a coisa mais difícil que eu já vivi, essa ruptura, né? Esse desapego com os dois foi muito difícil pra mim, muito. Eu lembro que Carolzinha, fofa, Helena me ajudou muito, a Isabela e a Yara também, que elas também fizeram a adaptação dos filhos. A Isabela, mãe da Laura, e a Yara, mãe do Flavinho, estavam fazendo a adaptação junto. E o Flavinho, acho que ele é um ano mais velho, se eu não me engano, mas a Laura é da mesma idade. Então isso me ajudou muito. E eu lembro que a psicóloga na escola falou assim, olha, vocês têm que ficar firme, forte, para eles poderem adaptarem melhor. Então na frente deles, eu tava super assim, né? Não, filho, vai lá, tá ótimo. Mas eles saíam, eles tiravam eles, né, pra ir lá, pra poder sociabilizar e tudo, eles choravam. Não, Emanuel, então chorava assim, que ele é super dramático, chorava. E gente, eu queria morrer de tanto chorar. Aí eu saí lá fora da escolinha, acho que foi no segundo dia isso, e liguei pro Gedeu chorando mesmo, assim, chorando de verdade. E falei com ele, pelo amor de Deus, se não é de Deus, vem aqui pra agora, vem buscar os meninos, que eu não vou deixar esses meninos aqui nessa escola. Isso não é de Deus, a gente não pode fazer, isso é um pecado. Eu tava tão mal, que eu falei isso com ele, tadinho. Ele desesperou, ele falou, você quer que eu vou mesmo? Eu falei, não, amor, não precisa de vir não, mas eles não vão ficar na escola mais. Eu tava decidida, né? Aí voltei pra casa. Aí o dia foi cansativo, porque eu já tava esse bagaço, eu já tava carregando essa sobrecarga mesmo, né? Aí respirei fundo, aí fomos pro segundo, terceiro dia, quarto dia, nem lembro. Eu sei que eles demoraram uns 10 dias para poder adaptar, mas cada dia foi ficando melhor. Eu lembro da Helena e da Carol falando, Kai, isso vai ser bom para você, esse desapego é assim mesmo, ele chora, essa adaptação faz parte. Eu lembro que a Nena, o Vini tinha estudado lá na mesma escolinha que os meninos. E aí eu pedi pra Nena o relatório completo da professora, das pessoas que trabalhavam lá, porque eu achava que a culpa era dos outros, né? Não tinha nada a ver. Olha pra vocês verem como que a gente precisa realmente entender os nossos sentimentos, né? Eu falo, não, Nena, procura saber direito quem que é essa pessoa e tal. Eu não, Flor, ela é ótima. E a Nena só me dando ótimas referências. E eu virei e falei assim, não, então sou eu mesma, eu tenho que trabalhar o meu emocional mesmo. E foi super isso, comecei a ficar tranquila, a ficar segura com isso. Eles ficaram super bem na escolinha, eles adoram a escolinha até hoje. E é muito importante a gente realmente entender essa questão, né, daquilo que a gente precisa de verdade, entender os nossos sentimentos, porque eu escuto muita gente falar assim, nossa, não, filho não pode ir para a escola antes de 5 anos, é um absurdo colocar crianças novas demais na escola, a criança aprende muito mais dentro de casa. E assim, eu respeito de verdade, eu acho que cada um tem o direito de pensar o que quer, cada um tem o direito de colocar o filho na escola onde que quer, mas a gente não tem que apontar dedo pra ninguém, sabe? Nem ficar comparando, né? Eu acho isso um crime. Eu vejo cada história, eu escuto até hoje, né? Cada coisa, e então, aquelas pessoas mais próximas da gente que a gente fala, poxa, a pessoa sabe a minha vida, a pessoa sabe o que eu passo, né? Pra que falar isso, né? Não é possível, né? Não caiu a ficha na cabeça da pessoa ainda. E eu recebo também muitas mensagens. Eu lembro que quando os meninos estavam fazendo natação, eles tinham uma coleguinha que a mãe, ela estava com 3 anos, e a mãe estava doida já, a mãe estava surtada já. Ela falou assim, pelo amor de Deus, eu preciso colocar minha filha na escola, mas olha, a família do meu marido é totalmente contra, porque acha ela muito novinha e tudo. Eu falei assim, aqui, o que seu marido acha? Não, ele é super a favor. Eu falei assim, você também? Você vai ficar bem assim? Vou, eu preciso, olha como é que eu tô e tal. Eu falei, então, gente, porque às vezes a gente fica escutando muita gente, e assim, a gente se torna mãe, vem inúmeras pessoas te dar palpite, te dar conselho, né? Mas só você sabe aquilo que vai ser bom para sua vida. Eu li recentemente aquele livro, A Mulher Sábia Edifica o Lar. Gente, que livro ótimo! Eu fiquei tão feliz de ler, eu adoro todos os livros que eu leio que validam a minha vida, eu fico numa alegria danada. E realmente edificar o lar, você sabe o que significa? Construir um lar significa você pôr harmonia na casa. E a mulher que governa a casa, né? Esse nosso empoderamento é muito isso, governar a casa, colocar harmonia na relação com o marido, harmonia na relação com os filhos, harmonia com você. Então, se você não está em paz com você, se a casa está um caos, se realmente você está um bagaço, se permita,
né? Conversa, dialoga com quem realmente faz a diferença, né? Dialoga com seu marido, dialoga com quem realmente você sabe que está preocupada com você, que vai te acrescentar, que vai te agregar, porque às vezes a gente fica conversando com tanta gente que nos dá tanto palpite que a vida da pessoa é muito diferente da sua. Não, gente, a grama do vizinho nunca é mais verde. Ela pode parecer mais verde, mas dentro da casa às vezes pode estar um caos. Então, para de olhar a vida do vizinho, para de olhar a rede social dos outros, para de ver se a vida da fulana tá assim ou tá assado. Foca na sua vida, concentra na sua vida, concentra naquilo de verdade que faz sentido para você. Eu sempre falo essa frase, porque isso aqui em casa é uma coisa que todos os dias eu acordo e penso, gente, isso faz sentido para mim? Né? Porque não faz. Quantas vezes eu já falei aqui de comemorar aniversário, de viajar a dois, tudo isso tem que fazer sentido. A gente vê aí informação de todos os jeitos, a gente vê rede social falando um monte de coisa, mas, gente, nada nos representa, porque a gente é única, a nossa vida é uma só, a nossa forma de viver é uma só, nosso casamento é um, meu casamento com o Gedel é completamente diferente do casamento seu com seu marido, os meus filhos são os dois aqui, gêmeos, né, completamente diferente um do outro, somos todos diferentes, né, então a gente não tem que ficar comparando. Eu acho que é legal a gente escutar para ver uma possibilidade, né, inclusive por isso que eu gosto muito de colocar as coisas aqui da minha experiência, da experiência das minhas amigas, das pessoas que eu convivo, das pessoas que eu admiro, porque eu acho que é uma forma de possibilitar para quem está passando pela situação alguma oportunidade nesse sentido. Mas não significa que a sua vida tem que ser igual do fulano, que a sua vida, que você tem que fazer as mesmas coisas, né? Se não faz sentido para você, se seu marido não fica feliz, se os filhos não ficam felizes, então pula, né? Faz outra coisa. É muito importante a gente entender isso, principalmente para a gente poder não tomar decisões que realmente é igual a história do cigarro, né? Senão a gente vai continuar fumando aquele cigarrinho ali, achando que tá tudo ótimo, aquilo ali nos traz um conforto, mas aquele conforto ali, será que ele é benéfico, né? Vamos pensar nisso, vamos pensar até que ponto que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, até que ponto que os nossos sentimentos, os desejos, os sonhos, eles são muito involuntários, né? Às vezes a gente sonha coisas que a gente viu num filme, que alguém comentou, a gente às vezes sonha coisas que não tem nada a ver com o que a gente quer, mas a gente sonha, então a gente tem que entender aquilo ali como algo involuntário, não ficar alimentando coisas que não fazem parte da nossa vida, das nossas escolhas, né? E realmente viver uma vida com propósito, com sentido. Eu acho que não tem como a gente fugir disso. Uma hora é igual a história de Jonas, né? Toda hora você vai voltar ali para Nínive para poder saber se você realmente está cumprindo o seu propósito, né? Então, vamos aproveitar todo esse tempo que a gente tem, vamos aproveitar as oportunidades que a vida coloca pra gente, as circunstâncias, e vamos entender a nossa vida, vamos entender o nosso casamento, né? Tem tantos casamentos que são desfeitos e a gente vai ver lá na frente. Eu escuto muito isso, eu tenho muitas amigas que me revelam isso. Olha, separei, achei que era ótimo, vivi essa tal liberdade, mas depois eu fui descobrir que eu podia ter feito diferente, né? Que eu podia ter sido diferente, que eu podia ter olhado de uma outra forma. Porque a maturidade traz muito isso pra gente, né? A gente passar a perceber, é claro que eu tô falando isso, gente, dentro de um relacionamento íntegro, com respeito, com amor. Se o relacionamento já não tem nada disso, né? Se já é um abuso, aí tem que contratar um profissional, tem que tentar de outras formas, ou então realmente, né, ir para outros caminhos. Mas se não a gente tem que rever um pouco esses conceitos da gente e lembra sempre da questão do senso comum, né? Porque às vezes a gente vai no senso comum, a gente vai seguindo o que a maioria faz, o que a maioria fala. Por isso que eu nunca gostei da pesquisa quantitativa, eu gosto mais da pesquisa qualitativa. Eu acho que a gente entender os nossos sentimentos, a gente entender o nosso processo, a gente entender quem a gente é, ouvir a nossa intuição, acho que tem um resultado muito melhor do que a gente ficar assim, todo mundo faz, eu vou fazer, todo mundo fala que é assim, eu vou fazer, né? Quantos livros que tem inúmeras
formas de colocar a maternidade como algo necessário ali naquele momento e para você aquilo não faz sentido, né? É igual a história, gente, é igual a gente está vendo aí da história da pandemia, né? As pessoas falam, fica em casa. Aí tá lá a pessoa com uma piscina, com uma churrasqueira, a conta tem milhões de dólares na conta, tá lá e fica em casa, né? E o outro lá com 7 filhos, marido deixou, a mulher tá lá sozinha com 7 filhos, marido deixou, não tem o que comer da semana que vem, aí fica em casa, né? É essa mesma história que a gente tem que pensar. Gente, vamos ser mais sábias, né? Vamos edificar o nosso lar. Vamos entender o que significa de fato essa edificação. Sabe o que é o alicerce? Eu já falei várias vezes. Eu acho tão legal a metáfora de construção da casa. Eu acho ela assim, ela cabe para tudo, né? E o alicerce é isso, né? A gente tem que ter esse fundamento de vida a dois, né? De vida em família, de harmonia, de respeito, de amor, de integridade, de entender aquilo que faz sentido pra gente, aquilo que não faz. Né? Se a minha casa é uma casa que tem 7 crianças, meu marido me deixou, eu tô sozinha, eu preciso sair, eu não posso ficar em casa, eu tenho que sair para trabalhar, eu não posso, né? Agora, eu tenho muitos milhões, eu tenho uma casa maravilhosa, piscina, churrasqueira, minha empregada tá morando comigo, tudo bem, eu sou obrigada a ficar em casa mesmo, aliás, né? No mínimo, fico em casa mesmo. Então, assim, é muito importante a gente não viver essas comparações, né? A gente entender a nossa vida e não cair nessa cilada, porque a gente cai. A gente, infelizmente, às vezes, por a gente estar passando por um sentimento, às vezes, difícil, a gente cai na cilada de comparar com a vida do outro, a gente cai nessa cilada de achar que a gente tem que ser igual ao outro e a gente separa, a gente briga, a gente xinga, a gente acha legal viver esse caos, né? Quantas vezes eu escuto muita gente falar assim, ah não, vamos mandar palavrão, xingar, não sei o que, agora todo mundo faz isso. E gente, sério, faz sentido pra você? Porque você sair por aí fazendo as coisas só porque os outros fazem? Não, né? Não faz sentido. Então, vamos realmente olhar pra dentro da gente. O diálogo, a internet, amor, já vai voltar, tá? O diálogo interno, ele faz-se necessário, uma conversa lá dentro da gente, uma conversa com quem a gente é, com quem a gente deseja ser, uma conversa com a nossa família, com a nossa casa, uma conversa com o marido, uma conversa com os filhos. Isso tudo faz-se cada vez mais necessário para a gente poder viver menos caos, pra gente poder viver mais harmonia, sabe? Pra gente poder viver mais leveza, porque senão a gente vai ficar nessa vida louca, sem sentido, e vai chegar lá no final da vida, a gente vai falar assim, gente, o que eu fiz com a vida que Deus me deu? Né? Como é importante a gente pensar nisso. Como é importante a gente não só pensar, mas a gente mudar. Essa chavinha, gente, a gente muda a hora que a gente quiser, né? E às vezes é difícil, mas essa primeira chavinha, às vezes, é custosa, assim, né? Porque a gente pensa, meu Deus, se eu fizer isso eu vou morrer, vou tirar alguma coisa de mim, vou mudar alguma coisa. E é muito pelo contrário, né? Quantas pessoas que a gente não vê que mudou a vida, que a pessoa hoje é outra, e aí você vai perguntar o que fez. Foi assim, foi uma mudança radical às vezes, né? Foi uma mudança de coisas que você falava, nossa, mas você mudou. Então, assim, a gente realmente precisa de entender a gente, entender o nosso interno, entender o nosso coração, entender a nossa alma, entender quem a gente é, entender quem a gente quer ser. E se libertar das convicções, isso é muito importante. As crenças limitantes, né, as convicções que a gente tem, muitas vezes nos aprisionam da gente não viver a vida que a gente deveria viver. E a gente está vivendo morto-vivo, né? Já falei, morto-vivo, vivo-morto. A gente vai vivendo essa mortandade, né? E não é bom, gente, não é bom. Então, de verdade, a gente tem tanta gente perto da gente com tanta experiência bonita de superação, de história de mudança, né? Então, de transformação, né? Da metamorfose.
metamorfose ambulante, né? Lá vai eu cantar a música de que entrega a idade. Mas vamos de verdade nos transformar, vamos nos interiorizar e viver cada vez mais voltado para aquilo que é a nossa essência, para o nosso propósito. Aproveitar os momentos em casa de isolamento, entender quem somos, entender o nosso interior e de verdade viver a harmonia da casa. Meu maior desejo é que todas nós mulheres possamos edificar. A mamãe falava assim que ou a mulher destrói o homem ou a mulher constrói o homem, né? E eu sempre acreditei nessa frase e nessa governança que a gente tem, né? A gente tem esse poder, eu acho que o empoderamento vai muito disso. Governar uma casa, né? Governar uma casa é isso mesmo, e a gente fazer aquele alicerce ali, aquela fundação, né? A casa, ela vai, é igual na história, né, da Bíblia que fala que quando você constrói a casa na areia, quando é a rocha firme, esse alicerce, esse fundamento é o quê? É a gente, claro que em primeiro lugar tá dentro da palavra de Deus, mas independente da religião, é a gente realmente ter uma casa com harmonia, ter uma casa em que a gente é uma casa com harmonia, uma casa em que a gente esteja em paz, leve, livre, feliz. E a gente vai ter problemas, todo mundo tem problema, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo, nenhuma casa é 100% sem desafio, não tem como, todo mundo passa. Mas vamos focar no amor, vamos focar na leveza, vamos focar no respeito e principalmente, gente, identificar isso, a linguagem de cada um, né? Eu não falo nem na questão das 5 linguagens, não. Eu falo na questão de que cada um tem um jeito de viver. Nossos filhos não são assim. Cada filho fala de um jeito com para eu poder, por exemplo, aqui em casa, um é mais sensível que o outro. Então, ele vem toda hora, abraça e beija né, eu não preciso de ir. Agora o outro, ele não tem esse costume. Então, eu que tenho que ir até ele, sabe? Se eu não for até ele, não abraçar e não beijar, ele não se sente amado. Porque ele não tem essa facilidade de vir, ou nem dificuldade que ele tem, mas assim, ele não tem essa característica. Então, a gente tem que aprender a ter essa linguagem, para quê? Para que ninguém fica sem amor, né? Sem afeto. Então, se um precisa que vá, então vai, né? Se o outro não precisa, se ele vem, então ótimo. Então, essa linguagem a gente tem que entender com a gente tem que entender com o nosso marido, a gente tem que entender com os nossos filhos, com todas as pessoas que a gente convive, que a gente ama, para a gente poder não querer separar, né? Vamos viver um casamento feliz, vamos ser mulheres sábias, sabedoria diz tanto pra gente, vamos ser sábias, vamos edificar o nosso lar, construir realmente esse alicerce com amor, com respeito e com muita integridade. Beijo, fica com Deus e até a próxima.